A pessoa já está na sala aí, né? Já temos um público legal aqui na sala. Não, bacana. Então, inicialmente, gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Natanael, sou médico veterinário do Instituto Mineiro de Agropecuária, né? E trabalho hoje, né, dentro da coordenação da febre aftosa, juntamente. Natanael, para mim você ficou mudo. Deixa. Tá sem som. Você confere seu áudio aí para mim, por favor? Natanael tá sem som. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Natanael, fala pra gente alguma coisa. Alô? Pronto, ok, Alô? tá certinho. Tá. Ué, você está fechando aqui. Voltou. Certo. Então, não sei se as pessoas aí chegaram a escutar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Natanael Lamas Dias, né? E sou médico veterinário do Instituto Mineiro de Agropecuária, né? E hoje eu coordeno o programa da febre aftosa, juntamente com a doutora Guaraciaba e o doutor Gilberto, né? Com alinhamento, né, com a gerência, né, na figura do doutor Guilherme, da diretoria técnica do doutor Bruno e o Thales, né, que é o diretor-geral do INPA, né? E é com uma satisfação muito grande, né, que eu recebo esse convite para falar aí na semana, né, de carne suína mineira, né? Amanhã é o aniversário aí de 48 anos da Seng, não é isso? E então eu recebo esse convite aí de forma muito positiva, né, para que a gente consiga, né, levar aí informações aí valiosas para os suinicultores e para os veterinários aí que trabalham, né, com a suinicultura e o público aí em geral, né? O tema da senicavirose, né, é bem interessante, não pela doença, né, em si, porque a senicavirose A, ela não traz aí problemas nem de saúde pública, né, e nem de embargos econômicos, né, mas é um ponto relevante para a gente conseguir né, ser um alerta aí, né, para o bloco de defesa, né, ela tem uma importância significativa, porque é um diferencial para a febre aftosa, ela causa lesões, né, que se confunde, né, com as lesões de febre aftosa, né? Mas mais do que isso é um importante momento para a gente conversar, né, sobre defesa sanitária animal, né? Principalmente nesse momento onde diversas dúvidas, né, estão aí presentes no setor da suinicultura, né? Não só no setor da suinicultura, mas em todos os setores em geral por conta da pandemia, né, do coronavírus, né? E então seria assim importante, né? Essas interrogações da suinicultura, do setor suinicultura, né? Ela gera em torno aí do prejuízo econômico que está sendo gerado, né? Dentro do setor, né? A gente sabe aí, principalmente para os suinicultores independentes, né? Que tem aí cerca de 30% de prejuízo já registrado, né? Sendo que a gente tinha uma perspectiva muito boa, né? Dentro do comércio exterior aí, até de aumentos aí, uma projeção de cerca de 15% aí para esse ano de 2020, né? E dentro dessa questão da defesa sanitária animal, né? É importante falar da peste suína africana, né? Que, de certa forma, assola o mundo de uma forma negativa, mas para o Brasil traz algumas perspectivas positivas, né? Principalmente porque essa doença atingiu ali parte da Ásia, né? Como China, Indonésia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? A Europa, né? Atingiu ali Bulgária, Rússia, Hungria, Letônia, né? Chegou até na África, na Costa do Marfim, né? E em especial na China, né? Onde que a gente tem o maior rebanho suíno do mundo, né? São cerca aí de mais de 400 milhões de cabeças de suíno, né? Ela assolou de uma forma muito contundente, né? Cerca de metade do rebanho da China foi morto por causa dessa doença, né? E isso, sem dúvida, traz um impacto no comércio muito grande, né? E como o Brasil é o quarto maior produtor e quarto maior exportador de carne suína, né? Sendo que Minas Gerais tem uma expressão muito grande, né, dentro do setor, corresponde aí com mais de 15%, né, dos suínos no Brasil, né? Mais de 5 milhões de cabeças, né? Então, de certa forma, isso é muito positivo, né? Apesar de que a gente tem muito medo da
dessa recessão, né, que pode vir no pós-pandemia do coronavírus, né? A gente sabe que grande parte do consumo de proteína animal, né, cerca de 70%, é do mercado interno, né? E a gente não sabe se vai vir, né, depois, o que vai vir depois dessa recessão, né? O fato é que, de imediato, né, por conta desse isolamento, né, houve uma queda aí significativa, né? E dentro dessa questão, né, muitos especialistas falam sobre a importância das zoonoses, né? As zoonoses são doenças, né, transmitidas dos animais para os homens, né? E alguns especialistas estão falando assim que isso vai ser visto com outros olhos após essa pandemia do coronavírus, né? Então, dentro das zoonoses, aí a gente tem, né, meningite streptocócica, as micobactérias, né, que também afetam os suínos, né, a tuberculose, né, a brucelose, erisipela, listeriose, né, a própria estomatite vesicular, que também é uma doença que causa sintomatologia vesicular, né, e a raiva, por exemplo, que tem uma alta letalidade, né. Então, essas zoonoses vão ser vistas com outros olhos, né, segundo aí alguns especialistas, né. E no meu entendimento, né, essa questão aí da suinicultura, né, o maior patrimônio, né, no meu entendimento, o maior patrimônio que um suinicultor pode ter é o rebanho, né, dele. E dentro do rebanho, eu entendo que existem 4 grandes pilares, né, que seria aí a genética, a nutrição, o manejo, né, e a sanidade animal, né? Esses 3 pilares, genética, nutrição e manejo, são mais previsíveis, vamos assim dizer, né? Mas a sanidade animal eu comparo como se fosse talvez um mar calmo, né? E de repente se torna um tsunami, né? Exemplo disso, nós temos o que está acontecendo na China, né? Com a peste suína africana, né? E nesse sentido, né? Eu gostaria até de ressaltar mais à frente, né? A utilização, né, do serviço oficial para que não seja prejudicado, né, essa sanidade animal. O Brasil, graças aí a esse serviço sanitário nosso, né, do serviço oficial, juntamente com a suinicultura, a bovinicultura, né, com as grandes empresas aí, a gente tem conseguido, né, um status sanitário muito importante, né? O Brasil foi reconhecido em 2018 como país livre, né, de febre aftosa com vacinação, reconhecido pela OIE, né? Isso nos confere um status importante para acesso a outros mercados. Mas, por exemplo, dentro da suinicultura, diversas doenças, né, que assolam outros países, a gente não tem, né? Então, por exemplo, a peste suína africana, a peste suína clássica, né, a região produtora do Brasil ainda não tem essa doença. A própria febre aftosa, que traria prejuízos seríssimos para o agronegócio, né? Mas antes de entrar assim, dentro dessa questão da defesa sanitária animal, eu gostaria de falar um pouco sobre a doença, né, da cenicavirose, que é o assunto-alvo aí da nossa conversa, né? A cenicavirose, ela, como se diz historicamente, né, a gente tem que resgatar um pouco a história, né, para a gente entender o que está acontecendo. Ela foi diagnosticada nos Estados Unidos em 2010, né? Esse diagnóstico foi feito no laboratório da OIE, em Pilbridge, na Inglaterra, né? E foi verificado que as lesões vesiculares, né, acontecidas no rebanho lá nos Estados Unidos, rebanho suíno, né, em 2010, era devido à cenicavirose A, né? Só que um pouco anterior a isso, né, aliás, bem anterior, desde 1988, uma doença chamada, eles deram o nome, né, de doença vesicular idiopática dos suínos, né? Idiopática é quando a gente não sabe o agente causal, né? Essa doença já era relatada, que alguns animais vinham tendo lesões vesiculares e não se sabia ali o agente etiológico, né? E em 2002 foi descoberto assim de forma acidental, né? Um contaminante, o Senica vírus A, em contaminante celular, né? Mas realmente foi só em 2010
e foi verificado que a Seneca virose estava ali presente nos rebanhos suínos dos Estados Unidos, né? E 4 anos depois, a gente teve a infeliz, né, introdução desse agente no rebanho nacional. Em primeiro lugar, no rebanho mineiro, né? Um dos primeiros locais onde foi introduzida a doença foi ali na região do Triângulo Mineiro, né, onde um colega nosso aí do IMA, né, foi até o local e verificou o foco, né? Só que naquele momento a gente não sabia, né, de que doença se tratava, né? Porque o colega foi ao local, realizou a coleta, né, de material, e as doenças vesiculares clássicas, elas não foram diagnosticadas, né? O que eu chamo de doença vesicular, né? Para quem não tem um conhecimento, doença vesicular é aquela doença que tem características principalmente dadas por febre, né? Por claudicação, quer dizer, que o animal manta, né? Cialorreia, o animal baba, né? E isso é decorrente de lesões, né, vesiculares, né, nas patas, na boca, né, no focinho, e em bovino, por exemplo, também comete ali a região do úbere, né? Então, essas lesões vesiculares clássicas, que basicamente são aí 4, não foram diagnosticadas, né? Que é a febre aftosa, e graças a Deus, Minas Gerais aí já está livre desde 1996 dessa doença, não tem caso, né? O último caso foi notificado em 1996, inclusive na granja de suínos, né, no município de Itaguara, né? E a estomatite vesicular, né, que também é uma doença presente no nosso país, mas que não causa embargos econômicos, né, como a febre aftosa, né, sem dúvida. A doença vesicular dos suínos, que é uma doença importante, né, mas que nunca foi diagnosticada aqui na América, né, e tem uma baixa, como se diz, incidência no mundo, né? Ela foi diagnosticada ali na Europa, né? E o exantema vesicular dos suínos, que essa aí é uma doença praticamente erradicada no mundo, né? Desde 1959 a gente não tem casos dessa enfermidade, né? O último caso foi nos Estados Unidos em 1959, né? Então a gente ficou numa interrogação muito grande, né? Quais lesões são essas, né? Qual é o agente etiológico, né? E a resposta veio em 2015, né? Após acometer, aí a doença foi se espalhando dos principais rebanhos suínos do Brasil, né? Acometeu Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? São Paulo, e trouxe um pânico, né? Grande, porque apesar da gente estar excluindo a doença-alvo, que é a febre aftosa, a gente não chegava a um diagnóstico, né? E a resposta veio, né, por meio da análise laboratorial realizada ali pelo laboratório oficial do Ministério da Agricultura, juntamente com as universidades. Eu sei que a UEL teve uma participação importante no diagnóstico dessa doença, né? Foi realizada inicialmente por biologia molecular, né? Usando técnicas de RT-PCR. Então, verificou-se que tratava aí do Seneca vírus A, né? E aí, assim, a gente vem aprendendo com a doença, né? E graças a Deus, apesar da gente não ter um conhecimento completo da epidemiologia dessa doença, ela é bem diferente da febre aftosa, né? A febre aftosa, ela tem uma morbidade muito maior, né, do que o Seneca vírus A. A mortalidade também é baixa, mas a febre aftosa dissemina numa velocidade muito maior e causa sintomas, né, lesões aí muito mais severas nos animais, né? Então, sobre Seneca virose, a gente pode falar que é uma doença que realmente assim, tem uma grande importância por dar lesões aí, confundíveis, né, com as doenças vesiculares clássicas, com febre aftosa, mas ela não traz problemas de saúde pública e nem embargos econômicos, né, o que nos deixa mais tranquilo. Mas, de certa forma, é importante porque a gente consegue ter uma noção melhor do nosso sistema de defesa sanitária animal, como ele está funcionando, né? E nesse sentido, né, talvez seja aí a parte mais importante dessa conversa aqui, eu queria ressaltar o problema que está ocorrendo, né, com relação a isso, né? O Ministério da Agricultura, desde 2015, depois em 2019, né, soltou um ofício circular conjunto, né, entre o Serviço de Defesa Sanitária Animal e o Serviço de Inspeção, né, é o ofício circular 1, lá de 2019, que fala como é que seria o processo disso dentro de um frigorífico, né? E nesse documento está descrito o seguinte, que se um animal, né, chegar ao frigorífico, né,
com lesões cicatrizadas ou lesões vesiculares ali. Mas que se já houver um documento de investigação do Serviço Veterinário Oficial, falando que existe uma conclusão, né, excluindo febre aftosa e colocando ali uma suspeita de semicavirose, ou mesmo a confirmação, né, o frigorífico trataria, né, esses animais conforme o novo RISPOA, né, que é o decreto lá 9.013, né, de 2017. Em contrapartida, se não houvesse esse documento sanitário, esse documento sanitário, na verdade, é a GTA, a Guia de Trânsito Animal, né, que vai no campo observação lá descrito propriedade suspeita ou propriedade positiva para a semicavirose, né? É detida como propriedade suspeita quando existem apenas exames sorológicos descartando ali a febre aftosa e confirmando aí, no caso, a semicavirose. E positiva quando há um isolamento ou mesmo esse animal ele é positivo lá na RT-PCR, né? Então, a granja, munida desse documento, envia para o frigorífico essa GTA com essa observação e o frigorífico, então, dá uma forma de abate diferente, né? Porque caso não chegasse com esse documento, o frigorífico seria interditado, né? E esses animais seriam abatidos por últimos, enfim, o tratamento seria diferente. Em cima disso, ocorreu até interdição, né, de alguns frigoríficos, né? E que aí trouxe um problema grave, que é onde que eu quero chegar, né? É que está havendo, assim, notificação por conveniência. O que eu chamo de notificação por conveniência, né? É porque os suinicultores, né, já sabendo que os animais têm algum tipo de lesão, ou mesmo lesão cicatrizada, eles já chamam o serviço oficial, né, antes de enviar o animal para o frigorífico, né? E antes, assim, uma semana antes, que é o período para se concluir ali o resultado laboratorial. E aí existe um problema seríssimo. Por quê? Desde outubro de 2018, outubro do ano passado, né, a gente voltou a ter esses casos de semicavirose, né? E até esperado, porque a semicavirose ela é cíclica, por volta de 4, 5 anos, ela retorna, né? E desde outubro, até o momento, a gente tem cerca de 180 notificações fundamentadas dessa doença aqui no estado de Minas Gerais, né? Eu sei que o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina tiveram até mais do que isso, né? Acontece que essas notificações são feitas de última hora, ali, antes de mandar para o frigorífico, e as lesões já estão cicatrizadas. Você tem ideia, foi muito mais de 90%, aproximadamente 100% dos casos que o INMA chegou para fazer a fiscalização da granja, as lesões já estavam cicatrizadas. E qual o problema disso? Isso é um problema grave, né? Primeiro, a questão do diagnóstico, né? O diagnóstico ele é muito melhor, ele é muito mais assertivo, existe uma sensibilidade, uma especificidade muito melhor quando as lesões são recentes, né? Então você vai ter ali as vesículas ou lesões cicatrizadas, né? E ter vesículas ou lesões recentes, né? E isso aí é um material muito rico para a gente fazer um isolamento viral, né? Para a gente para se poder fazer ali um RT-PCR, né? E aí a gente identifica melhor o agente e descarta a doença-alvo, febre aftosa, de uma forma muito mais contundente, né, do que a sorológica. E um outro problema, até mais grave do que esse, é porque se está notificando lesões cicatrizadas, é porque esses animais tiveram lesão há 14 dias atrás, ou até mais, ou 10 dias, né, que seja. Então, se pensasse em febre aftosa, por exemplo, a disseminação disso ia comprometer o agronegócio de uma forma imensa, né? E nesse sentido é que eu peço aí para os suinicultores, para os RTs das granjas né, para os frigoríficos também, né, para que se sempre sensibilize com isso e que notifique o serviço, né, oficial, aqui no caso de Minas Gerais, o INMA, né, logo no primeiro momento, né, onde é detectado a lesão ali, né, a vesícula nos animais ou lesões recentes, né. Isso, dentro do nosso campo aqui da veterinária, da defesa sanitária animal, a gente chama de tempo de ação. Existe o tempo de ação e o tempo de reação, né. O tempo de ação é o tempo em que ocorre a lesão e essa lesão é notificada ao Serviço Veterinário Oficial.
O ideal é que isso seja realizado em 24 horas, para que o serviço, né, atue. E como é que é essa ação do serviço? Aí que é chamado de tempo de reação, né? Então, o serviço, tendo essa notificação, ele tem um prazo aí de 12 horas, né, para ir até a granja ou estabelecimento que foi noticiado, né, a questão da doença vesicular, e o fiscal, né, do IMO, médico veterinário, baseado na epidemiologia da doença, ele vai verificar se aquela síndrome, se aquelas lesões tratam-se, se elas são fundamentadas ou não fundamentadas para a síndrome vesicular, né? Em caso de fundamentado, o fiscal vai interditar o estabelecimento, vai realizar colheita de material, levar para o laboratório, né? Em caso de não fundamentado, ele encerra o caso ali e não faz interdição, né? Que às vezes é a lesão por origem traumática, né? Como já acontece, né? Então, nesse sentido que eu peço. E pior do que isso, né? Na região da Zona da Mata, né? Tem ocorrido um problema grave, porque o pessoal, os suinicultores, estão notificando o IMA sem ter lesão nenhuma, né? E isso compromete o sistema oficial, porque a gente pode até comparar com o coronavírus, né? No momento que você sobrecarrega o serviço de tal forma que a gente não consegue atender todas as notificações em tempo hábil, né, que esse tempo de reação não seja de 12 horas, isso pode comprometer, né, imensamente a cadeia, não só de suíno, mas realmente o agronegócio como um todo, porque, pensando-se em febre aftosa, né, a gente tem que imediatamente interditar aquela região, fazer uma área focal, né, e perifocal, e para a gente conseguir resgatar o status sanitário, né, anterior frente ao OIE, né, isso compromete o mercado internacional, né? Então, é nesse sentido que eu falo que as notificações estão sendo feitas por conveniência, e isso põe em risco, né? É o que eu falei anteriormente, a questão do tsunami, né? Põe em risco toda a defesa sanitária animal, né? Então, eu peço aí um cuidado especial, né? Agora, voltando a falar em senicavirose, né? Essa doença lá no início, isso até me preocupa, quando ela entrou lá em 2014, 2015, ela causava até o nome da doença ficou como perdas neonatais epidêmicas transientes, né? O que acontece? Principalmente a primeira semana de vida dos leitões, havia uma mortalidade muito alta, cerca de 40% dos leitões morriam, né? E depois, assim, solucionava-se o caso, muito eventualmente, até um momento, assim, a granja que tinha essas lesões uma vez não retornavam, né? Isso lá em 2015. E o complicado, assim, que eu vejo é porque essas notificações, desde o ano passado até hoje, a gente não tem essa característica, né? De morte de leitões. Então, eu fico assim me perguntando, será que não está tendo ou será que não está sendo notificada, né? Será que o agente ali está tendo um percurso diferente, a doença está realmente sendo só lesões cicatrizadas, né? Então, eu fiquei assim... o serviço oficial tem que saber disso, né? Nós ficamos com essa interrogação, né? Porque o que a gente tem hoje realmente são lesões cicatrizadas em terminação, né? Em grandes em terminação, né? E outra coisa que nesse momento de pandemia, né? De coronavírus, uma notificação infundada, né? Sem lesão nenhuma, como tem ocorrido, põe em risco, né? Toda a população, né? Não só o servidor do INMA que está indo ali, mas a população como um todo, né? Porque essa amostra ela vai ter que ser coletada, vai ter que ter um trânsito, né? Até chegar no laboratório e de forma desnecessária, né? Então é nesse sentido, né? Que a gente fala. Agora, com relação à prevenção e ao controle dessa doença, a gente não tem até o momento, né, nenhum método comprovado, né, assim, que seja realmente eficiente, mesmo por conta das interrogações que a gente tem a respeito da epidemiologia, como essa doença entrou no país, né?
Mas, sem dúvida, as medidas de biossegurança, elas são importantíssimas, né? Para evitar não só a entrada dessa doença, mas como de qualquer outra, né? Então, a gente redobrar aí as medidas de limpeza, desinfecção, vazio sanitário adequado, né? Eu entendo que a gente tem que investir muito aí na questão da educação sanitária, né? Revisar aí os protocolos de biossegurança. Então, nessa questão da prevenção e controle, eu entendo que deveria ser trabalhado dessa forma, né? E, no mais, o que eu tenho assim, a expor sobre a doença seria isso, né? Eu estou aberto aí a possíveis dúvidas, comentários aí. Pronto? Natanael, tem algumas perguntas aqui me deu medo aqui agora, eu pensei que ninguém estava escutando. Falei, gente, eu devo ter falado aí mais de 20 minutos sem ninguém me escutar. Não, não, tá ótimo. Tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo ler algumas para vocês somente. O Luciano, essa notificação por conveniência deve acabar? Não existe essa situação de vistoria preventiva para Seneca vírus. Como é que é? Retorna a pergunta aí, por favor. Não existe... O Luciano mandou uma observação falando: essa notificação por conveniência deve acabar. Não existe essa situação de vistoria preventiva para vírus? Sim, é isso que é o ponto que a gente tem que ressaltar, né? Tem que acabar, né? Como eu expus aqui, isso pode comprometer todo o sistema de defesa sanitária animal, né? Porque a gente está tendo um número de notificações muito grandes, principalmente na região do Triângulo Mineiro e Zona da Mata, né? E os fiscais não estão dando conta de atender a toda a demanda, né? É o que eu até comparei com a pandemia de coronavírus, né? A partir do momento que a gente não tem um hospital para internar todas as pessoas ali, né? Da mesma forma, o tempo de reação, né, do serviço oficial não consegue atender todas as notificações em 12 horas, a gente pode comprometer o agronegócio, caso seja uma doença de notificação obrigatória, né? O Clênio mandou: aqui estamos fazendo esse monitoramento das granjas de acordo com o alojamento, sem esperar a notificação. Não, o que eu até comentei, assim, é interessante que se faça a notificação logo no início dos sintomas, né? Principalmente tratando aí, lógico que existem outras síndromes, né? Além das vesiculares, como a hemorrágica e tudo, mas toda vez que houver uma mortalidade muito alta, ou se verificar lesões vesiculares, né? Deve-se notificar imediatamente, né? Para que a gente consiga identificar ali, né? As vesículas realmente, não lesões cicatrizadas, mas as vesículas, né? E descartar aí a doença-alvo, que é a febre aftosa. A Bruna mandou uma pergunta: existe uma demanda de frigoríficos por este estado, mesmo quando a granja não tem problema com Seneca? O posicionamento do mapa. Porque existe uma demanda... Desculpa, Bianca, porque cortou aqui, eu não entendi. Desculpa. Não, sem problema. Existe uma demanda dos frigoríficos por esse atestado, mesmo quando a granja não tem problema com Seneca? Qual o posicionamento do mapa? Se existir uma demanda do frigorífico, o frigorífico está bem equivocado, né? Como eu estou solicitando não só aos suinicultores, mas aos frigoríficos, né, que tenham essa sensibilidade, né? Porque exatamente o que eu estou falando, esse tempo de ação, de notificar realmente uma doença, ela vai... o entendimento que a gente tem disso é que a população está sensibilizada, né, para aquele problema, né? Agora, você exigir um atestado onde não se tem doença nenhuma, né, principalmente nesse momento, né, de coronavírus aí, expor de forma necessária né, toda a sociedade e o serviço de defesa sanitária animal, né? É a mesma coisa, só que cabe aí aos frigoríficos também entender essa situação e não exigir, porque isso aí, o Ministério da Agricultura e o IMA, não existe essa exigência para enviar, né, animal para o frigorífico. A exigência é a guia de trânsito animal, né?
essa visita do IMA antes, sem ter lesão nenhuma, isso aí tem que acabar, isso não existe isso, certo? Certo. O Rafael, não, foi o Rafael? Não. O Eduardo mandou. Os órgãos oficiais têm dados de mortabilidade e morbidade esperados pelo vírus em animais adultos? Como é que é? Ele quer saber sobre a morbidade, a mortalidade de Seneca vírus? Isso. Animais adultos. Ah, tá. Não, a mortalidade, ela é baixa, né? Ela é cerca aí de 2%, né? Mas, principalmente, ela se dá mais em leitões, né? Aí seria muito maior, né? A gente colocou aí o nome aí de perdas neonatais epidêmicas transientes, né? Que ocorreu, né? Que foi notificado, pelo menos, né? Em 2014, 2015. Aí sim a gente tinha uma mortalidade alta de leitões. Já chegou em grandes aí a 40% de mortalidade, né? E a morbidade ela não é tão alta igual a da aftosa, né? Mas é alta, ela gera em torno aí de 70%, né? Ok. O Felipe mandou uma outra dúvida. Tem uma dúvida após o primeiro surto de mortabilidade neonatal e o início de lesões vesiculares em terminação. Qual o médio para estabilização sanitária em uma granja? E quais as ações de controle mais indicadas para que esse tempo seja minimizado? Ah, tá. Se eu entendi bem a pergunta aí, o tempo de solucionar, né, essa doença aí, ela não tem vacina, né, e não tem cura, assim, não tem tratamento, né? A cura, ela é espontânea, né? Na próxima já para e manda o João falar. Pronto. Em 14 dias, até no máximo em 20 dias, os animais já né, não tem mais essas lesões aí, elas se cicatrizam, né? A lesão ela começa ali no segundo dia da infecção, no terceiro, né? E vai ali até o quarto, quinto dia com uma lesão aberta. Depois ela começa ali no processo de cicatrização. E depois aí de 2, 3 semanas, a granja, praticamente todos os animais estão com lesões já cicatrizadas, né? E a questão aí que ele perguntou sobre a prevenção e controle, né? Como eu disse, não existe, né, até o momento, um método assim 100% eficiente para Seneca vírus, mesmo porque a gente não tem um conhecimento total aí da epidemiologia da doença, né? Mas, sem dúvida, a questão da biossegurança ela tem que ser ressaltada, né? Então, a gente revisar esses protocolos de biossegurança, né? Focando na desinfecção, né? No controle de visitas, que o estabelecimento seja todo cercado, que existe esse controle de visitas, desinfecção de caminhão, né? Na saída, na entrada, para não estar trazendo, período de quarentena, né? Então, redobrar aí essas medidas de limpeza, desinfecção, vazio sanitário, né? É isso. Essa questão de biossegurança, ela tem que estar sempre sendo discutida, né? Dentro das granjas aí, para evitar não só a senicavirose, que ainda bem que não é uma doença de grande impacto, né? Mas de praticamente todas as doenças aí, né? Infecto-contagiosas. Claro. O João, o nosso presidente da ASENG, ele quer fazer uma pergunta. Certo. Boa tarde a todos, boa tarde, Nathanael. Boa tarde. A pergunta realmente é um problema específico nosso aqui da nossa região, né? Esses Seneca vírus aí foram detectados no frigorífico Saudade alguns animais com lesão vesicular. Vocês me desculpem aí que eu não sou veterinário, posso falar alguns termos errados. E na época, hoje é um pouco diferente, se qualquer problema aparecesse desse no frigorífico, tinha interdição do abate, nós chegamos a ficar parados uns 3, 4 dias na época. Aí o Saudade, para se precaver, exigiu um laudo dizendo que só receberia animais no Saudade se tivesse um laudo do IMA dizendo que a granja estava isenta de problemas de lesões vesiculares. O que nós fizemos? Nós acionamos o IMA, né? Coincidiu com o Covid-19 também, que complicou um pouquinho.
para que o IMA viesse na granja e verificasse se realmente havia alguma lesão, né, tinha alguma doença, né, ou Seneca vírus, ou, né, um caso remotíssimo, né, febre aftosa. O que aconteceu praticamente em 100% das granjas? O IMA veio nas granjas, não chegou nem a coletar exame na maioria das granjas, né, porque não tinha nenhum sintoma de lesão vesicular. Então, o que eu entendo assim que o pessoal do CIF, o pessoal do MAPA, vê de forma diferente as lesões. Não seria assim interessante fazer sei lá, um alinhamento diagnóstico com o pessoal do MAPA, com o pessoal do CIF? Minha internet travou aqui, não sei se ouviu todo mundo. Estamos te ouvindo, João. Pronto, caiu aquele negócio. É isso aí. Ô, João, eu escutei grande parte aí da pergunta, depois caiu. É o seguinte, eu acho que assim que o IMA vem na nossa granja e não consegue verificar nada, não vê nenhuma espécie de lesão em nossos animais, né? Na grande maioria das granjas, nem coleta material para fazer exame de Seneca vírus, para ver o que é. Então, assim, é uma forma diferente de enxergar lesões que os veterinários do IMA têm, né, dos veterinários do CIF, que ficam na linha de abate. Seria interessante, assim, fazer um debate sobre isso para que não houvesse mais esse tipo de problema? Ô, João, foi importante você ter falado sobre isso, porque é exatamente disso que, assim, talvez o ponto auge aí dessa discussão toda seja isso aí que você está falando, né? O que acontece é o seguinte, a epidemiologia da doença da febre aftosa, que seria a doença-alvo das vesiculares hoje aqui no Brasil, né? Ela é bem diferente da epidemiologia do Seneca vírus, né? E o que acontece? As notificações que estão sendo realizadas aí nessa região aí da Zona da Mata, e muitas das vezes não há, as notificações não há, quando o fiscal chega no local, não há lesões características, né, de doença vesicular. Então, o serviço de defesa age da seguinte forma, né? Após ele receber uma notificação, ele vai até o estabelecimento, né, que a gente chama até, eu citei de tempo de reação, e tem um prazo de 12 horas para ir nesse estabelecimento, e verificar se aquela notificação ela é fundamentada, se aquela suspeita é fundamentada ou não fundamentada, né? E quando ela é fundamentada? Quando né, para as doenças vesiculares, né, para a síndrome vesicular, quando existe ali características de lesão e epidemiológica que condizem, no caso aí, com as doenças vesiculares clássicas, né? O que tem acontecido é que está tendo uma notificação muito grande, talvez por conta do frigorífico estar exigindo isso aí, e os fiscais do INME não estão dando conta desse tempo de reação, não estão dando conta de chegar em tempo hábil em todas as granjas. Aí é nesse sentido que a gente pede, né, para que as notificações sejam realizadas assim que aparecem as lesões, né? Porque em quase 100% das vezes também, quando a gente chega no estabelecimento, a lesão é cicatrizada. É por isso que eu estou falando que a notificação está sendo feita por conveniência. Por quê? Para que o frigorífico não seja interditado, né? Mas isso aí depõe, porque se a lesão está cicatrizada, já decorreu 14 dias. E 14 dias, se fosse pensar em febre aftosa, isso agora já tinha disseminado de uma forma imensa, né? Comprometendo aí grandes regiões, né? Então, é nesse sentido que a gente fala que o tempo de ação, que é o tempo quando aparece a lesão e a notificação, ela tem que ser praticamente imediata, dentro de 24 horas, né? Para que o serviço consiga atender, né? Então, é nisso que a gente pede, inclusive, os frigoríficos aí, que não exige esse documento, porque esse documento ele não como se diz, legal. Legal no tempo, assim, que eu falo, não existe lesão, exigir um documento que o serviço oficial não vai dar conta de atender essa demanda, né? A verdade é essa, né? É o que eu comparei com o coronavírus, né? A partir do momento que você tem uma quantidade de notificação tão grande que o serviço não consegue atender, né, pode surgir ali uma granja que realmente precisa do atendimento imediato e tem a lesão ali
de febre aftosa, por exemplo, Deus me livre, de peste suína clássica, ou peste suína africana, o serviço não chega a tempo imediato, porque está tendo uma quantidade tão grande de notificação, né? E notificações desnecessárias, já que não existe lesão, né? Então, é nesse sentido. Agora, realmente acontece, né, de animal às vezes chegar, porque nós estamos tendo, né, eu posso falar, tem epidemia, apesar de que o Ministério da Agricultura não deu uma definição de caso de Seneca vírus, né, mas a gente verifica que está tendo uma circulação de Seneca vírus muito grande, e com isso está chegando animais, principalmente com lesão cicatrizada em frigorífico, né, e o fiscal do frigorífico, às vezes, interpreta aquilo ali como uma doença vesicular, né, chama o IMA ali e vai ser interditado o frigorífico, o que traz um prejuízo aí imediato aí para o frigorífico, que às vezes ficam 2, 3 dias interditados, né? Mas, enfim, esse tipo de balanço é muito frágil, né? Já que o sistema de defesa sanitária animal ele não consegue dar laudo para todo mundo, e é um laudo desnecessário, né? Diz que quando não existe lesão nem nada, é a GTA que tem que ser emitida, né? E, novamente, eu falo, a notificação é por conveniência, porque o pessoal faz antes de enviar para o frigorífico, e as lesões, quando existem, elas são cicatrizadas, né? O que compromete tudo. Tanto a questão de diagnóstico, né? Que também fica complicado, porque o diagnóstico, quando é feito de lesão cicatrizada, ele é sorológico, né? E os testes sorológicos não têm especificidade tão alta como eu chamo de especificidade, a gente não vai ter certeza absoluta que aquilo ali não é febre aftosa ou é Seneca vírus, né? Então, a certeza vem, na verdade, da associação do resultado diagnóstico com a epidemiologia, né? Mas, sem dúvida, as notificações têm que ser feitas com as lesões recentes, né? É isso. Eu vejo, então, que tem duas soluções. Ou o IMA fiscalizasse os nossos frigoríficos, que não tem jeito, né? Que a gente é CIF, né? Ou eles enxergarem as lesões da mesma forma que os veterinários do IMA, né? Mas acho que a gente vai acabar achando uma solução para isso. Muito obrigado pela resposta. Tá, joia. Natanael, eu queria fazer uma complementação. Tá? Boa tarde a todos, né? Quem não me conhece, Maria José, estou como coordenadora aqui em Viçosa do IMA. Eu queria só fazer um esclarecimento dessa situação, aí na discussão os nossos colegas estão se posicionando muito bem. Nós fizemos as primeiras coletas e fizemos até recentemente, há uns 20 dias, estavam fazendo adotando os procedimentos, né, de coleta com a lesão aberta, ou vesícula, ou cicatrizada, deixamos de fazer a partir do momento que nós chegamos em comum acordo que as lesões, se já cicatrizadas, nós não precisaríamos fazer a coleta, e outra que nós estávamos ainda colocando em risco demais o deslocamento para Pedro Leopoldo, porque todos os suinocultores tinham urgência. Então, coletava 8 horas da manhã de um e ia um carro, 2 horas da tarde ia outro carro, e assim ia. Vários deslocamentos para Pedro Leopoldo para levar esse material. E nós temos resultados laboratoriais positivos para o Seneca. Eu queria deixar claro isso, que nós fizemos essas coletas, que temos o resultado positivo, e que a nossa visão, quando o seu João coloca, se expressa muito bem, do entendimento nosso e do entendimento de outros colegas, porque nós estamos fazendo vistoria, analisando rebanhos. E o que tem acontecido, eu falo isso com muita segurança, porque eu mesma ontem fiz uma vistoria. Nós estamos procurando um suíno com lesão. Então, nós estamos tendo um atendimento individualizado e não de rebanho. Então, você chega numa baia, você encontra 3, 4 com lesões cicatrizadas. Então, a situação, e eles continuam renotificando, mesmo tendo os resultados negativos. Então, uma situação que a gente está vivendo, que essa videoconferência está sendo extremamente oportuna. Eu, particularmente, quero agradecer você aí, Natanael, mais o Bruno,
que são nos ajudando no dia a dia, a SENG está levantando essa bandeira da gente fazer uma discussão com toda a cadeia produtiva, o serviço oficial, a produção, eu imagino os frigoríficos foram convidados da nossa região, que eles também estejam participando, porque a intenção nossa é resolver o problema, a sua é resolver, a de todos nós é resolver o problema, mas nós não estamos fazendo vistoria de rebanho, a gente vai lá por causa de 1, 2, 3 suínos em uma baia e o produtor, o suinocultor tem receio de aqueles animais serem entendidos de outra forma, ter uma outra interpretação no frigorífico e aí parar toda a linha de abate. Aí eu pedi a palavra para a gente esclarecer que nós, né, assim, para os outros ouvintes, que você já sabe, os nossos colegas, que nós temos um resultado positivo para a Sênica e eu tenho uma preocupação particular com relação a isso. Porque toda vez que a gente faz notificação de doença vesicular, o que a popularidade entende é febre aftosa. Então, a gente tem esse número de notificações para quê? Nós não somos livres de febre aftosa com vacinação, somos livres, estamos aqui para atender todas as notificações. Mas, como você falou, realmente ela está sendo de conveniência, sabe? E a gente que está na linha aqui de frente, está muito difícil a gente manter isso. Eu acho que ter ou não ter os servidores, isso é uma responsabilidade nossa de governo, de atender o problema, há ou não a necessidade, sabe? É isso que está dando um impasse, sabe? Aí, desculpa eu ter provocado um pouco a discussão para esse lado, mas é o que a gente está vivendo. Te agradeço muito aí, tá, Natanael, o seu João aí pela SENG, né, os nossos colegas do IMA aí, a Renata, que todo dia, ela acho que acorda com notificação e dorme com medo de receber alguma. Tá, muito obrigada. Eu gostaria de complementar a fala da Maria José, a doutora Maria José, com relação à coleta de material, né? Houve aí, no caso da CR Viçosa, né, a maioria, como não só Viçosa, mas aqui em Minas Gerais, a grande maioria dos resultados positivos foram sorológicos, né? E por que foram sorológicos? Exatamente por conta dessa notificação tardia, né? Por conta desse tempo de ação, né? E sendo que o interessante, para se ter ideia, a gente só tem 6 dessas quase 180 notificações fundamentadas, a gente tem 6 isolamento ou RT-PCR positiva, né? Quer dizer, só tem 6 notificações que o IMA chegou em lesões recentes. De 180, né? 6. E outras que havia, aí até um outro ponto que eu gostaria de chegar, que havia lesão recente, houve tratamento da lesão, né? Pelo menos nas fotos que chegaram até a mim, foi feito que o colega, ou a suinocultura lá, não sei se foi a RT, não sei quem foi, tratou com iodo, né, uma lesão. Então, quando você se trata com iodo, você mata todos os vírus que estão ali. Isso atrapalha o diagnóstico imensamente. Então, quando fosse verificado lesão vesicular, não tem que fazer tratamento, não tem que notificar o órgão oficial, né, dessas lesões recentes, né? E expondo aí, como a Maria José falou, a CR Viçosa, né, está fazendo um trabalho muito, muito, muito bom. E o que tem que se entender o seguinte: o fiscal, quando vai à propriedade, ele pode, baseado, né, na epidemiologia da doença e nas lesões ali, ele pode verificar se aquela suspeita ela é fundamentada ou não fundamentada. Eu já falei isso aqui umas 3 vezes, mas só para recompor, né? E muitas vezes os colegas aí da região estão verificando que a suspeita não fundamentada. Por isso que não está se coletando a amostra, não se está enviando para o laboratório, né? É por esse motivo, né? E é isso, gente. Então, mais uma vez, aí a gente tem a consciência, né, de não realizar essa notificação por conveniência, e sim quando logo no início das lesões, né, para que a gente fortaleça aí o nosso sistema de defesa sanitária animal. Está tendo uma discussão aqui, assim, o pessoal está comentando sobre a extra, né? E o Clenilson falou que o problema é que o exame para a febre aftosa vale apenas 14 dias. E nesse período, o lote não é todo abatido.
Aí temos que fazer nova coleta, vendo as mesmas lesões e já sabendo que não é a fitose. O Eduardo mandou agradecer pela resposta e a equipe da ASEM, meus parabéns pelo evento. A Izzy falou, e como a maioria de lesões estão cicatrizadas, não conseguimos isolar o vírus. A Renata Freitas mandou, gostaria que falasse sobre as lesões provocadas pelo Sêneca. De parte das vistorias que realizamos, encontramos lesões bem acima da coroa do casco, sempre nas mesmas regiões dos membros e que, para mim, configuram lesões por decúbito, desculpa, calos, etc., e que estão sendo notificadas com o Sêneca. Eu vou ver se eu guardei todas as perguntas aí, mas falando inicialmente desse prazo de 14 dias, né, depois de uma queda de braço aí com o Ministério, queda de braço não, depois de muita discussão com o Ministério da Agricultura, né, oficializou, né, em 25 de março de 2020, né, o ofício circular conjunto, também o ofício circular 1, né, conjunto entre o DSA e o DIPO, no Serviço de Saúde Animal e de Inspeção, que esse prazo seria de 30 dias, né? Por conta que, muitas vezes, o serviço estava retornando, né, na granja e, às vezes, era até os mesmos animais, né? Porque o lote de terminação ainda não tinha... Então, estava tendo um gasto, né, desnecessário, né? Um gasto público aí desnecessário. Então, esse prazo hoje ele é de 30 dias. Mas, volto a frisar, gente, a notificação ela tem que ser feita num tempo de ação de, no máximo, 24 horas. A gente tem que notificar a lesão recente, né? Esse tipo de notificação para mandar animal para o frigorífico é uma notificação que está sendo feita por conveniência. Porque se o animal já está com lesão cicatrizada, porque em algum momento ali atrás ele teve lesão recente, né? E a gente tem que identificar são as lesões recentes, né? Como eu já expus aqui, acho que já foi até chato, né, de tanto falar isso. Agora, se eu não me engano, a outra pergunta aí com relação às lesões, né, de Sêneca virose, a gente pode falar aí que na patogênese da doença, né, que essas lesões vesiculares acontecem aí, né, pelo menos o que eu já vi, os colegas me relatou e vi por fotos também, né, ela acontece ali no focinho, em lábio, na banda coronária, né, no espaço interdigital, né? E são ulcerações aí profundas, né, que se cicatrizam em torno de 2 semanas, né? O que a gente tem verificado assim no contexto geral é isso, mas realmente dá lesão, né, em coroa do casco, acima da coroa do casco, né? Isso aí já foi enviado aqui para a gente várias vezes, né? Apesar de que, falando novamente, a maior parte das fotos que me foi encaminhado também eram lesões cicatrizadas lá, né? Já tinha um processo de fibrose bem evidente, né? Então, isso não sei se teve mais alguma outra pergunta. Você poderia me recordar? Não, sobre... Renata perguntou sobre essa questão de lesões por decúbito, né? Calos, etc. Sendo notificados. Sim. Esse aí é um tipo clássico, né? São as lesões traumáticas, principalmente, onde que é realmente descartado, né? Essas doenças vesiculares, né? E acontece lesão de decúbito, às vezes de manejo mal feito, ou mesmo a instalação, às vezes tem pontas, né, de um bebedouro ali de ferro que machuca os animais, né? E nesse caso o fiscal verifica as lesões e descarta, né? Como uma suspeita não fundamentada, né? Então é dessa forma. Agora falando assim na forma inicial que foi dada em leitões, né? A gente verificou também isso lá naquela questão, né, que a gente identificou como perdas neonatais epidêmicas transeuntes, né? Foi verificado lesão no cérebro, no intestino, no pulmão, no baço, né? Então a gente verifica os recém-nascidos com uma certa fraqueza, letargia, né? Alguns sinais neurológicos foram evidenciados, né? E muita diarreia, né? A maior causa de mortalidade, sem dúvida, foi por diarreia, né? Nessa fase inicial, né? Então, na necrópsia, né, foi verificado lesão, sim,
renal, cerebral, não só identificada a lesão, mas foi coletado o material dessas lesões e identificado sênica virose A, né? Por isso que caracterizou-se que a sênica virose que estava causando essas lesões em leitões, né? Mas essa é a grande dúvida minha, né? Por que que lá em 2014, 2015 a gente tinha esse tipo de situação e hoje a gente só tem lesão cicatrizada em lote de terminação? É a dúvida. Será que realmente mudou a patogênese da doença ou não está havendo a notificação de forma correta, né? Essa informação o serviço oficial, é importante que o serviço oficial tenha, né? Temos outra pergunta. Já temos resultados laboratoriais negativos para a febre aftosa em 100% das granjas vistoriadas? E ficamos. 100% negativo para a febre aftosa, 100%. Né? O exame, quando a lesão é cicatrizada, ele é feito por um teste que chama de ELISA, né? E o ELISA 3ABC, e em 100% foi descartada a febre aftosa, né? Isso aí ficou muito claro. E também a epidemiologia da doença, que se fosse febre aftosa já tinha disseminado de forma muito maior, com uma morbidade de praticamente 100%, né? O que não aconteceu. Sim, estou vendo aqui os comentários. Mais alguma pergunta? O Marcelo mandou uma pergunta. Sêneca virose inviabiliza a certificação do GRSC? Talvez a doutora Júnia, que é do programa de suíno, pode falar melhor sobre essas doenças da GRSC, né, que são exigentes, mas não, a sêneca virose não, né? Existe aí sarna, peste suína clássica, né? Existem outras doenças, febre aftosa, né, mas a sêneca virose não. Eu vou ratificar o que você falou, Natanael. A respeito da GRSC, as doenças que são certificadas no momento, de acordo com a IN19 de 2002, as granjas são livres de peste suína clássica, doença de Algesquem, brucelose, tuberculose, sarna e controlada para leptospirose. Então, as GRSCs não é exigência do Ministério da Agricultura que elas sejam, no momento, livres de sêneca. Obrigada, doutora Júnia. O Eduardo mandou outra pergunta. Em caso suspeito de vírus, fundados com lesões características de sêneca, é possível descartar o diagnóstico da febre aftosa na granja mesmo, sem envio de material laboratorial? Eu acho que eu até falei isso aqui algumas vezes, né? O que tem acontecido é que, às vezes, o fiscal está verificando que a doença em questão ela não é fundamentada, né? Então, pode ser por questão de manejo, por trauma, né? E por isso que não se coleta a amostra, né? Então, isso vai do conhecimento do colega do campo sobre a epidemiologia da doença, né? Como até falou aí, lesão de decúbito, né? E outros tipos de lesão traumática, existem outras doenças também que dão lesões aí diferentes das doenças vesiculares, né? E por isso que é descartado. Assim, por isso que é descartado sem, inclusive, coleta de amostra, né? Claro. Pelo chat, só temos as perguntas. Alguém gostaria de fazer outras perguntas? Uma colocação? Natanael, com você, então. Aqui no chat não recebemos mais perguntas. Bom, então eu gostaria de agradecer aí a oportunidade da Expona aí sobre o serviço do IMA, né, o Serviço de Defesa Sanitária Animal, debatendo aí sobre sêneca virose. E eu falo assim que, graças a Deus, é sêneca virose, né? Poderia ser algo muito pior, né? E
E, assim, tomara que esse coronavírus aí não afete o nosso mercado, como tem afetado os Estados Unidos, né? E é isso, pessoal. Acho que foi importante eu ter aqui exposto essa questão aí da notificação por conveniência, porque a gente, né, tem aí um importante serviço, um importante status sanitário, né? E isso aí tem que ser preservado, né? E, sem dúvida nenhuma, isso não compete não somente ao serviço veterinário oficial, mas à sociedade como um todo, né? Principalmente as empresas aí, né, relacionadas ao agronegócio, né? Então, essa conscientização, né, ela é importante, né? Para que a gente mantenha esse status e mantenha a nossa exportação, né? E, sem dúvida, hoje é um patrimônio nacional, né? O agronegócio é um patrimônio nacional. Natanael, chegou uma pergunta aqui, antes de encerrarmos, da Bruna. Existe alguma iniciativa do IMA para tratar desse assunto, os estabelecimentos que estão exigindo esse atestado para comprar animais? A diretoria do IMA, né, eu até participei na elaboração de um ofício, né, e a gente encaminhou esse ofício a estabelecimentos, né, esclarecendo que não é necessário, né, a exigência, não só que não é necessária a exigência desse documento, né, mas como isso aí expõe, né, como eu já disse aqui diversas vezes, o Serviço de Defesa Sanitária Animal, né. Isso realmente tem acontecido aí, principalmente na região aí da Zona da Mata e Triângulo Mineiro, né. Já tem outras regiões também sendo cometidas, né, mas não de forma tão intensa como essas duas. Se houver mais alguma questão. Olha, aqui está tudo certo. O pessoal mandou algumas imagens pedindo para todos acessarem. O Maurício mandou algumas imagens pedindo para todos acessarem aqui no chat da palestra. Tá tudinho. João, você quer falar alguma coisa antes de nós encerrarmos? Eu quero agradecer a Nathaniel, a todos que se posicionaram. Foi um prazer, eu acho que foi muito pertinente a palestra. E, Paula, aproveita e explica aí mais o que nós vamos fazer essa semana, tá? Um abraço a todos. Pode deixar. Nós agradecemos a presença de todos e amanhã é comemorar o Dia da Carne Suína Mineira e também é aniversário da ASENG, como o Natanael falou no início da palestra. E para a gente celebrar, né, mesmo online, nós vamos fazer uma live em nosso Instagram, no Instagram da ASENG, às 20 horas, ensinando a fazer uma bela picanha suína. Contamos com a presença de todos para celebrarmos essa data. Ok, eu gostaria de agradecer ao convite, né, e a todos os participantes aí, né, pela paciência, né, e eu acho que foi bem esclarecedor. Muito obrigada, Natanael. Eu que agradeço. Pessoal, então, obrigada. A gente gravou a palestra, a gente vai disponibilizar ela lá no site da ASENG daqui um pouquinho, só esperar carregar para a gente poder inserir no site, aí fica à disposição de você. Se algum colega não pôde participar, pode avisar que a gente vai disponibilizar no site, tá bom? Tudo certo, então, muito obrigada, gente, pela presença de todos, e a gente se vê na live de amanhã, então. Resolvendo problema com o celular. Doença de porco.